Queremos agradecer a TV Cidade que nos acolhe aqui em seus estúdios, para que a gente possa também estar chegando até você para fazer um convite muito especial. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar aqui um pouquinho, que é o convite para uma palestra que vai acontecer nesta semana, na quinta-feira, no dia 22, às 19h30, no auditório do Seminário dos Pobres Servos, no Seminário dos Pobres Servos, ali sentido a Caravaggio, né, na Rodovia dos Romeiros. Então, e nessa palestra que ocorre lá às 19h30, nós vamos falar sobre um tema interessante, um tema que o título chama atenção, na verdade, né, Edson? Uhum. O Apocalipse, um olhar de esperança sobre as tragédias ocorridas, né, que cada um experimentou também aqui no Rio Grande do Sul, que a gente vivenciou nesse período. Então, nós queremos desde já deixar aqui para vocês esse convite. E eu e Edson somos do Instituto Terapêutico Inconsciente, o instituto que trabalha com as emoções, trabalhando no lado emocional das pessoas, né? Onde nós trabalhamos cuidando dos sofrimentos e tudo aquilo que envolve essa dimensão emocional. E nós poderíamos nos perguntar, mas o que Apocalipse tem a ver com o emocional, que é a nossa área de atuação? Então é um pouquinho sobre isso que a gente vai conversar, trazendo alguns pontos importantes dessa palestra que a gente vai estar apresentando na quinta-feira. Edson, então, sobre esse tema, o que tu poderia nos introduzir um pouquinho para quem está nos acompanhando, saber o que a gente vai tratar na quinta-feira? Então, veja só, Rosângela, a ideia que nós temos de trazer esse tema é exatamente por entender que aquilo que a gente faz trabalha no nível emocional. E o emocional, ele é exatamente alimentado pela questão da simbologia. E o Apocalipse, ele é simbólico, é uma linguagem simbólica, é uma linguagem até de sonho, aonde o evangelista, que é o próprio autor do Evangelho de João e também do Apocalipse, ele tem outras 3 cartas, ele traz exatamente uma linguagem que, se a gente não olhar nesse sentido, é difícil de compreender, porque ela escapa do sentido racional. E por isso que a proposta que nós temos seria exatamente como conectar. E, de certa forma, a linguagem é um pouco assustadora para muitas vezes quem lê num sentido mais raso, porque ela fala dos finais dos tempos, daquilo que de fato deveria acontecer ou está acontecendo, e nós percebemos que hoje muita coisa está acontecendo no nosso mundo. Principalmente, nós ligamos de fato com as catástrofes que nós estamos ainda vivendo, reconstruindo aqui no Rio Grande do Sul. Por isso, queremos exatamente dar alguns pontos para que, quem sabe lá, a gente possa, de fato, dentro dos fatos, daquilo que nos acontece, tanto a nível pessoal, que é exatamente um olhar pessoal que nós, na terapia, a gente faz isso, Sim. E também um olhar coletivo. O coletivo é exatamente aquilo que nos afeta no sentido que nós estamos vivendo hoje, com situações que nos afetam cada vez mais, principalmente com o meio ambiente, com a natureza, ela tá nos dizendo. Então ali, eu acho que o Apocalipse tem exatamente um caminho para nos ajudar, o que ele quer nos ensinar, ligando exatamente com a linguagem do Apocalipse com aquilo que a gente faz na terapia. Muito bem. E daria para dividir em 2 pontos onde o assunto desperta emoções, né? Porque o Edson, ele é um grande estudioso dessa questão da Bíblia, da teologia, né? Edson, até qual a tua formação em relação a isso, né? Mas enfim, tu podes falar em seguida. Mas ele, como um grande estudioso, ele tem propriedade para fazer essa comparação. E eu ouvindo junto com ele a explicação, porque eu particularmente não tenho essa profundidade na compreensão teológica ali,
Mas, ouvindo isso, o assunto Apocalipse, para mim, na minha vida, por exemplo, sempre foi um livro que eu não gostava de ouvir os textos, porque ele remete a sofrimento, a fim dos tempos, o mundo vai acabar, né? Então, tragédias, catástrofes, mortes. Então, estaria diretamente ligado à morte e sofrimento. Então, eu nunca gostei muito deste livro. Porém, ouvindo este modo de fazer uma leitura deste livro, de fato desperta a esperança, que é o que o título da nossa palestra quer levar para você. Um olhar de esperança, um outro olhar ao livro do Apocalipse. E é aqui que vai nos fazer também compreender que não, espera, calma, não é bem assim. Então, ali surge esse olhar de esperança que a gente pode dizer, não, eu posso fazer alguma coisa ainda para reverter essa situação. E aqui entra nós individualmente e entra o coletivo, que é justamente o que o Edson já falou anteriormente. Mas tu podes ainda complementar alguma coisa sobre isso, também falando da tua formação, para ter propriedade também para falar sobre esse tema. Muito bem, e a minha formação nessa área bíblica, eu apesar de ler muito, eu fiz mestrado em teologia bíblica e o meu foco do mestrado foi exatamente no Evangelho de João. Eu não estudei muito Apocalipse, né, em relação ao meu estudo. Eu estudei mais o Evangelho de João, mas agora... Que é o autor do Apocalipse. Que é o autor do Apocalipse. E ao mesmo tempo, agora a gente percebe a ligação que tem, mas a diferença também que tem. Tanto que aqui, o que nós podemos dizer, num sentido bem amplo, aquilo que a Rosângela traz do medo dos fins dos tempos seria exatamente o contrário. O Apocalipse quer nos motivar para que a gente possa encontrar o contrário. Por exemplo, se eu encontro dentro de mim escuridão, ele quer que venha claridade. Se eu encontro trevas, ele quer que eu encontre a luz. Então é exatamente por isso que aqui a gente começou a associar exatamente com aquilo que é a linguagem do inconsciente, onde o inconsciente revela algumas coisas ao qual nos ajuda a pensar o outro lado, que é o contrário. Por isso que no Apocalipse tem a contrariedade, tem que ler ele a partir dos contrários que ele traz. E aqui se fala da binariedade, porque o ser humano, e dentro do método que nós atuamos na terapia, a gente trabalha com as emoções binárias, porque para tudo existe um lado contrário. Então, se eu estou hoje alegre, o contrário da alegria é a tristeza, que ela pode se manifestar na minha vida. Agora, se eu também vivo uma situação... o binário é inconsciente. O binário é inconsciente, justamente. Então, assim, se eu vivo uma situação de depressão, o lado binário inconsciente é a ausência da depressão. Exato. Né? Mesma coisa com o medo, e a ansiedade, a angústia e tudo mais. Então, esse lado do que é assustador do Apocalipse, existe um outro lado inconsciente dele, que ele não é assustador, que ele é, de fato, nos traz a esperança de poder ver com outros olhos. Então, por isso que a gente liga esse lado emocional da terapia com o lado emocional do livro. Isso é muito interessante. Algum outro ponto que tu consideras interessante, Edson, de trazer, que vamos tratar nesse evento? Bem, de forma sempre bem geral, para que que a gente se estimule a leitura, o conhecimento. Eu acho que nós, de fato, precisamos avançar naquilo que a gente acredita. Quando a gente avança naquilo que a gente acredita, eu diria assim, consegue entrar mais no mistério, porque a vida é um mistério, o mundo é um mistério. Ao mesmo tempo, o mistério não é que está longe, mas é aquilo que você avança para que você vá clareando. Mas uma coisa interessante que a gente percebe também de semelhança é o quê? Quando nós, por exemplo, na terapia, que a gente trabalha o inconsciente para que claro, o inconsciente nós entendemos que ele não tem nem passado,
nem futuro, ele tem o presente. Então, o inconsciente é aquilo que vem à tona no presente. Mas, pensando logicamente, ele nos faz voltar no tempo. Por exemplo, quando a gente trabalha com alguém na terapia, ela volta no tempo. Tanto que nós, quando alguém me conta um fato daquilo que ele está vivendo, a gente quer encontrar as causas no passado, mas inconscientemente é o presente. E o Apocalipse traz exatamente essa ideia. Ele quer mostrar, a ideia interessante seria como se o autor olhasse para trás e lá encontrasse uma luz que focasse para o futuro. O Apocalipse não é um olhar para o futuro, de dizer, o futuro vai ser assim. Ele volta para trás, olha para trás, e quando ele olha para trás, ele exatamente encontra as luzes que o leva para o futuro. Ali, então, daria para dizer que habita a esperança? Exato, exatamente. Ali é a esperança. Por isso que voltar para dentro, na nossa vida é assim também. Sim. Na nossa vida é assim. Quando a gente volta para dentro, encontra, diríamos assim, cobras e lagartos, como são as linguagens simbólicas do Apocalipse, mas é exatamente um voltar para dentro para que venha para fora. Por isso que, de novo, a binariedade. Aquilo que está dentro tem que vir para fora. Aquilo que está lá, também na memória de João, que ele faz uma leitura do inconsciente, aquilo que está lá na memória dele, faz com que exatamente o impulsione e dê coragem, não só a ele, mas depois as comunidades, daquilo que ele quer levar adiante, daquilo que ele quer que não morra. Não pode morrer isso. Muito bem. Então, nós gostaríamos de reforçar esse convite a você, aqui de Farroupilha, região. Esteja conosco na quinta-feira, às 19h30, ali no Seminário dos Pobres Servos, para compreender mais. Estaremos juntos 1h30, em torno de 1h30, para aprofundar um pouquinho esse tema. É claro que isso é muito amplo, muito vasto, mas que numa 1h30 a gente vai poder explicar um pouquinho mais sobre o que é isso, esse emocional envolvido com o livro de Apocalipse e ligado a isso tudo que a gente viveu aqui no Rio Grande do Sul. Exato. Então, por isso que nós queremos, a gente vai fazer um esforço para fazer numa 1h10 por aí, e depois também no fim a gente quer deixar um pouco aberto para que venham algumas perguntas daquilo que também cada um pensa, o que sente, como é que encontra a esperança muitas vezes, e aqui se a gente pode ver, muitas vezes é exatamente num nível pessoal, de dizer, diante de uma situação, diante de um problema, ou diante de uma perda, eu parecia que tudo estava acabado, e ali teve um começo, ali teve uma esperança que me abriu as portas para outra possibilidade. Então, por isso que nesse sentido, o que a gente pensa? Nós pensamos como instituto seria exatamente a forma daquilo que nós também podemos ajudar diante dessas situações. E essa proposta nós vamos levar para paróquias ou lugares que querem, que acham que é importante ajudá-los a estimular nesse sentido também emocional, porque uma coisa é a reconstrução física, aquilo que está ali. Outra coisa é também ajudá-los a pensar no sentido emocional daquilo que a gente carrega, aquilo que isso de fato nos carregou e aquilo que a gente pode aprender. O que, diante disso, se a gente aprende, vai mudando, vai dando esperança de que algumas coisas possam mudar para melhor. Por isso, a ideia é, nós temos já também, no dia 6 de setembro, lá onde eu trabalho em Santa Catarina, onde nós também já vamos levar, já combinei com o padre lá, onde nós vamos levar essa fala. Depois nós temos outros lugares que já estamos entrando em contato para ver a possibilidade de fazer isso. Sim, porque o nosso trabalho no Instituto, que cuida de fato da parte emocional, também se preocupou diante de tudo isso, como a gente pode estar ajudando as pessoas a saírem dessa situação de dor e de sofrimento. Então também o nosso objetivo é caminhar pelas comunidades que tiverem interesse em levar esse conteúdo. Então você venha para ver como é esse conteúdo nosso e a gente pode também levar adiante.
Então, nós vamos deixar o nosso WhatsApp aqui de contato, o valor simbólico de R$20 que você pode nos ajudar também nos custos dessa palestra, e pode reservar o seu lugar nesse WhatsApp do Instituto, que é o 549-9713-0579. Manda uma mensagem, nossa equipe também vai atender e reservar o lugar para você, tá bom? Mais do que dizer tudo o que é o Apocalipse, é um estímulo, é um incentivo, é uma reflexão que possa te ajudar a pensar e a refletir como também a gente pode avançar naquilo que a gente acredita, porque acredito que é só ali que a gente pode mudar algumas coisas. Eu diria assim, se a mente interna é binária, quanto mais o peso contrário que nós temos, quanto mais peso nós temos na dificuldade, mais nós temos que encontrar um valor e um peso naquilo que de fato é importante. Nós vamos trabalhar sobre isso, então será sempre bem-vindo e bem-vinda, será uma alegria estar esse momento com vocês e depois, quem sabe, lá em outros momentos, porque a gente quer de fato levar adiante essa proposta. Sim, e porque também o que a gente experimentou e viu na nossa região não é normal, nunca aconteceu. Então é momento de dar atenção. É momento de dar atenção, porque são sinais. São sinais. E que os sinais da natureza também se refletem no nosso corpo. Então esteja junto. Agradecemos muito a TV Cidade que nos acolheu para esse convite e esperamos vocês na quinta-feira. Muito obrigado.